E se eu dissesse que já existia um manual para construir a alma de uma criança? Pois é, nos anos 40 no Brasil, esse manual era um livro. Hoje, a gente vai mergulhar em Jardim da Infância para decifrar a visão de mundo que ele queria plantar. Um verdadeiro projeto moral para a juventude daquela época. E olha só como o livro já começa, com essa metáfora que vai ser a base de tudo. Deus fez da vida um jardim, fez do mundo nosso lar. Parece simples, né? Mas essa ideia tem uma força gigantesca. Ela já estabelece de cara um senso de ordem, de propósito e, claro, de um cuidado divino com tudo. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que este não era só um livrinho de poemas bonitinhos, sabe? Não mesmo. Ele foi pensado para ser um guia, um verdadeiro manual para o desenvolvimento moral e espiritual das crianças, com lições bem claras e diretas. E essa filosofia toda já é explicada logo de cara no poema de abertura chamado Aos Pequenos Companheiros. A estrutura é bem clara. Deus é o jardineiro, a terra é o jardim. E tudo, absolutamente tudo que acontece na vida, até o sofrimento, é uma flor de ensinamento. É em cima dessa base que todo o universo moral do livro vai ser construído. Bom, e com essa base bem definida, a gente chega no primeiro grande pilar do livro. Porque cada lição, cada conselho, cada poema aqui dentro, tudo isso está fincado numa base muito sólida de fé. O que o livro ensina é que Deus não é uma figura distante, abstrata. Pelo contrário, em poemas como Respostas de Mãe, por exemplo, a mãe explica para a filha que Deus está na luz, está no vento, no canto dos pássaros. Ele é uma parte super presente, quase palpável do mundo. E, o mais importante, ele pode ser encontrado dentro do nosso templo do coração. E esse próximo exemplo é perfeito para a gente ver a diferença entre os desejos do dia a dia e a busca por sabedoria espiritual. Olha só, no poema Quadro Matinal, uma menina reza pedindo brinquedos, uma boneca, uma caixa de música, uma bolsa. Aí a mãe dela, com todo carinho, a orienta a rezar de novo, mas dessa vez pedindo a Deus uma coisa muito mais valiosa: juízo, ou seja, bom senso. A lição aqui é bem clara, né? A oração não é para pedir coisinha, mas sim para cultivar a sabedoria. Ok, então, com a fé servindo de alicerce, o livro começa a construir os espaços que são sagrados, aqueles feitos para proteger e moldar a criança. E aí a gente entra no segundo pilar, os santuários do lar e da escola. E existe uma lógica bem clara de proteção aqui. O mundo da criança é apresentado como se fossem círculos de segurança, um dentro do outro, sabe? Começando pelo lugar mais íntimo de todos, o lar, e depois se expandindo para fora. O poema Meu Lar, por exemplo, descreve a casa não só como um lugar físico, mas como um ninho quente, um refúgio sereno. É um espaço de paz que vem de Deus, onde a criança aprende a ser nobre para o mundo e forte para a vida. Quer dizer, é o primeiro e mais importante lugar de treinamento moral. E claro, dentro desses santuários, os adultos têm um papel que é quase divino. Os pais, por exemplo, são chamados de estrelas de amor e sublimes mensageiros da providência divina. Já a professora, no poema Lembrança, é aquela que orienta a nossa vida. Eles não são só cuidadores, entende? São vistos como guardiões e guias escolhidos por Deus. A escola, que aparece no poema A Escola, funciona basicamente como uma extensão do lar. É o segundo lar, um lugar que recebe crianças de toda cor, toda raça, para plantar a sabedoria no campo dos corações. A missão da escola, então, é preparar as crianças para suas futuras missões na vida. Certo, com a criança segura na sua fé e protegida pelo lar e pela escola, o livro agora aponta ela para o mundo lá fora. E aqui a gente chega no terceiro pilar, que talvez seja o mais ativo de todos, o chamado a compaixão, o dever moral de cuidar de quem tem menos sorte. E o que chama atenção é como o livro é bem específico sobre quem precisa de ajuda. Poemas como O Vagabundo, Velhinhos, Ao Recreio, eles mostram várias figuras que precisam de cuidado. O órfão, o idoso, o colega com fome, o mendigo doente. A compaixão aqui não é uma ideia abstrata, sabe? É uma ação concreta, voltada para pessoas de verdade. E aqui tem um ponto fundamental. A compaixão não é ensinada como um ato de caridade de cima para baixo, de alguém superior. Não, ela é ensinada como uma obrigação de família. O poema Conselho Materno deixa isso bem claro. A criança que tem mais sorte é o irmãozinho da criança pobre, porque no fim das contas, somos filhos do mesmo pai. A caridade vira quase um dever de parentesco espiritual. E o livro não tem medo de mostrar o que acontece quando falta compaixão. O aviso no poema Conversando é bem chocante, bem direto. A crueldade de uma criança com um animal não é vista como uma simples travessura.
É como se fosse um ensaio para um mal muito maior no futuro. Ou seja, as consequências morais são altíssimas desde o comecinho da vida. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que aparece é um projeto muito claro. O livro Jardim da Infância não estava só querendo entreter, ele estava, de fato, construindo a bússola moral dos seus pequenos leitores. O que a gente tem, no fim das contas, são 3 pilares que se conectam. Uma fé constante em Deus como grande jardineiro, a segurança da família e da escola como refúgios e, finalmente, o chamado para praticar a compaixão com todo mundo, como se fosse um dever entre irmãos. Tudo isso junto forma um guia completo para uma vida moral. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Esse livro era claramente um produto do seu tempo, com um projeto muito intencional para cultivar um certo tipo de pessoa, e isso faz a gente se perguntar quais são os projetos, as metáforas e os valores que a gente usa para guiar as crianças hoje em dia. O que nós estamos plantando nesses jardins das mentes dela?